Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando sequência aqui em nossos estudos, hoje a gente vai tratar das operações com radicais, né? Mais precisamente das operações adição e subtração. Então vamos lá. Então, eu já fiz um textinho aqui para a gente deixar registrado, né? Para calcular a soma de duas raízes indicadas, devemos extrair a raiz quadrada, quando possível, e adicionar os resultados. Tá? Vocês podem ver que eu deixei um espacinho aí, porque no mesmo texto praticamente eu vou colocar a subtração também. Okay. A gente realiza essa operação, as operações da mesma maneira. Então, para calcular a subtração de duas raízes indicadas, devemos extrair as raízes quadradas, né, quando possível, e subtrair os resultados. Vamos ver como isso acontece? Então, deixei alguns exemplos aqui para a gente conversar. A raiz quadrada se eu quiser somar a raiz quadrada de 100 com a raiz quadrada de 16, eu extraio a raiz quadrada de 100, que é 10, mais raiz quadrada de 16, que é 4. O resultado é 14. Outro exemplo que a gente tem aqui é a raiz cúbica de 8 mais a raiz quadrada de 9. Então, vou extrair a raiz cúbica de 8, que é 2, mais raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 2 mais 3, isso dá 5. Aqui é um exemplo de subtração, né, para a gente ver que é o mesmo procedimento. Eu vou extrair a raiz quadrada de 25, que é 5. Aí, na expressão tem menos, né, então. E vou extrair agora a raiz quadrada de 16, que é 4. Aí 5 menos 4 dá 1. Né? E quando a gente tem raízes que não podem ser extraídas, né? O que a gente vai fazer? Se a gente quiser deixar a conta exata, esse já é o resultado. Esse é o resultado exato. Tá? Porque raiz de 2 é um número, raiz de 5 é um número, e se eu indicar a soma deles, eu estou indicando... se eu indicar a adição deles, a soma é esse valor, né? Exatamente não tem o que fazer mais além disso. Agora a gente pode trabalhar com aproximações, né? Por exemplo, raiz quadrada de 2 isso aqui vai dar, se a gente pegar a calculadora aí, vai dar aproximadamente, então vou botar o sinal de aproximado, deixa eu voltar para a cor vermelha, 1,41, vou fazer com duas casas decimais. Aí mais, pegar a raiz quadrada de 5, vocês podem fazer na calculadora essas aproximações, né, quando a gente for aproximar. Ou usar os métodos que a gente já estudou de aproximação. Pegar aqui a raiz quadrada de 5, com duas casas decimais, é 2,23. Isso vai dar para a gente aproximadamente 3,64. Lembrando que isso é uma aproximação, né, para o resultado dessa adição. Aqui eu puxei uma setinha aqui para a gente lembrar como a gente estudou esses números, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 5, né, uma possível interpretação para esses valores. Então, vamos começar calculando aqui a raiz quadrada de 2. No começo da unidade, a gente tratou aí de um quadrado de lado 1
e associou a diagonal desse quadrado o valor raiz quadrada de 2. Vamos lembrar como que a gente fez isso. Então, primeiro a gente imaginou esse quadrado aqui de lado 1. Qual que é a área do quadrado, desse quadrado de lado 1? É lado ao quadrado, né? Igual a 1. Se eu dividir esse quadrado aqui na metade, qual vai ser a área desse triângulo aqui que eu representei? É a metade de 1, é meio. Beleza? Agora, se eu ajustar aí de maneira conveniente, se eu criar aí quadradinhos desse e conseguir criar um novo quadrado, como na figura aqui indicada abaixo, qual que vai ser a área desse quadro, dessa região verde aqui? A área da região limitada pelo quadrado verde. Bom, se cada triangulinho desse aqui, ó, se cada triangulinho desse tem área meio, eu tenho 4 triangulinhos desses, então a área aqui do quadrado verde vai ser 4 vezes a área do triangulinho verde, que vai ser 4 vezes meio, que é a mesma coisa que 2. Bom, quando a gente tem aqui o lado de um quadrado e quer achar a área, a gente faz aqui lado ao quadrado. Agora, se eu tenho a área de um quadrado e quero achar o lado desse quadrado, a gente tira a raiz quadrada da área, né? Então, se eu sei que a área por que eu falei isso, né? Se eu sei que a área do quadrado verde é 2, quanto mede o lado desse quadrado? Mede a raiz quadrada da área desse quadrado, então mede 2. Tá? E o lado desse quadrado verde é a diagonal do quadrado azul. Então, esse valorzinho aqui é a raiz de 2. Tá? Então, a gente associou a raiz de 2 como sendo a diagonal do quadrado de lado unitário. E a raiz de 5, a gente associou a diagonal do retângulo 2 por 1, né? Ou seja, base 2 é altura 1, ou base 1 é altura 2. Qual seja esse retângulo, né? Sendo ele a razão 2 para 1 entre os lados. A gente consegue chegar aqui no raiz de 5, né? Então, qual que é a área desse retângulo aqui, azul? A área desse retângulo é base vezes altura, 1 vezes 2, que dá 2. E qual que é a área desse triangulinho vermelho aqui, ó? É metade da área do retângulo, né? Então, a área desse triangulinho vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, a gente sabe que a área desse triângulo vale 1. Como a gente fez, da mesma maneira que a gente usou, partiu do quadradinho anterior e construiu um quadrado maior que desse o quadrado verde, eu ajustei convenientemente os retângulos na proporção 2 para 1, né, na razão, perdão, 2 para 1, e criei um quadrado também, tendo essa medida aqui como lado. Vamos descobrir quanto dá essa medida, né? Ó, vou separar essa figura aqui nos triangulinhos que a gente tem como ali. Aqui eu tenho um triangulinho, então essa área vale 1. Aqui eu tenho outro triangulinho, essa área vale 1. Eu tenho aqui outro triangulinho, essa área aqui vale 1. E aqui eu tenho outro triangulinho, e essa área aqui vale 1. Tá? Então, só os triangulinhos, eu tenho uma área já aqui que vale que dá 4. Mas para completar o quadrado vermelho aqui de fora, aparece esse quadradinho aqui também no meio. Então aqui eu tenho que a área do quadrado vermelho
é igual a 5 unidades, que é 1 de cada triângulo, eu tenho 4, mais a área do quadradinho central. E se eu tenho a área de um quadrado, eu consigo descobrir a medida do seu lado. Então, o lado é a raiz quadrada da área, como vimos acima. Então, a raiz quadrada de 5. Tá? Então, essa medidinha aqui é a raiz quadrada de 5. Então, ao longo dos nossos estudos, apareceu aí a raiz quadrada de 5 como sendo geometricamente aí a diagonal de um quadrado, de um retângulo, que tem seus lados, né, na medida, na razão de 2 para 1. Tá bem? Então, eu queria lembrar isso com vocês. Foi só um parênteses aqui que vai aparecer nos exercícios. Essa é a ideia para vocês usarem, então queria deixar registradinho. Bom, seguindo aqui com as nossas conversas aqui, né, com a nossa conversa, a gente viu, estudando polinômios ano passado, a gente aprendeu a reduzir termos semelhantes, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5x mais 4x, isso aqui é a mesma coisa que 5 mais 4 vezes x, que é igual a 9x. Tá? Eu vou omitir o sinal de vezes aqui. Quem já lembra que se eu tenho o número e uma letra do lado, já está indicado uma multiplicação. Tá? Então, nessa linha aqui de baixo, já fiz isso nessa expressão. Como que eu reduzo os termos semelhantes? Né? Então, a gente soma os coeficientes, né? Que tem a mesma parte... soma os coeficientes dos termos que tem a mesma parte literal. Então, por exemplo, aqui eu vou juntar 2y. Perdão, aqui não voltou. Eu vou juntar. Deixa eu selecionar a caneta certa aqui. Não está selecionando. Agora foi. Vou juntar 2y com menos 7y. Então, aqui eu tenho 2 menos 7 vezes y, mais, agora eu vou juntar aqui o 4z e o menos 20z, mais 4 menos 20 vezes z. Isso vai dar pra gente aí 2 menos 7 menos 5. Então, menos 5y mais 4 menos 20 menos 16z. Posso melhorar um pouquinho isso aqui, né? Escrever como sendo menos 5y. Esse mais com esse menos aqui vai virar menos 16z. Tá? Então, a gente conseguiu simplificar uma expressão aqui que tinha 4 termos, reduzimos a apenas 2 termos. Então, isso a gente viu com polinômios ano passado. Vamos usar a mesma ideia com raízes. Né? Então, vamos usar o mesmo raciocínio para adicionar ou subtrair termos que têm radicais iguais. Então, aqui, ó, 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, fica a mesma coisa aqui. 4 mais 2 vezes a raiz de 2, igual a 6 raiz de 2. E aqui agora, ó, eu tenho termos que multiplicam a raiz de 2 e termos que multiplicam a raiz de 3. Vou agrupar os termos que são aí, que multiplicam a mesma raiz, né? Então, vai ficar juntando os que têm raiz de 2, 5 mais 8 vezes raiz de 2, mais, agora eu vou juntar os termos que têm o raiz de 3, menos 2, os coeficientes, né? Menos 2 mais 11 raiz de 3. Então, fazendo as continhas aí finais, 5 mais 8 dá 13. Então,
13 vezes raiz de 2, aí menos 2 mais 11 vai dar 9. Então, mais 9 raiz de 3. Aqui não tem mais o que juntar, não tem mais o que fazer, acabou a continha aqui, tá bom? Bom, ainda tem mais um caso aqui para a gente avaliar nessa aula, que é o seguinte. Tem casos que os radicais podem ser simplificados, né, que aparecem na soma ou na subtração. Então, devemos simplificá-los, primeiramente, e depois adicioná-los ou subtraí-los, conforme a conta indicar. Aqui eu coloquei só uma adição, a subtração é a mesma ideia, né? 8, a gente pode pensar 8 como sendo 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então, a raiz de 8 é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Mais 32, a gente pode pensar que é 2 à quarta vezes 2. Isso, usando as propriedades de radiciação que a gente já viu, né? A raiz de um produto é um produto de raízes. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 mais raiz de 2 à quarta vezes raiz de 2. Isso aqui, raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, vezes raiz de 2 mais raiz quadrada de 2 à quarta é a raiz de 16, que é 4, vezes raiz de 2. E por fim, agora sim que a gente tem termos aí que aparecem multiplicando a mesma raiz. A gente vai adicionar esses termos. Então, 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 vai ficar 2 mais 4 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa aqui, 6 raiz de 2. Tá bem, pessoal? Então, essa aula era isso que eu queria tratar com vocês. Espero ter ajudado vocês aí, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e gostando da aula nesse formato. Então, conteúdo visto, vou marcar aqui o nosso tradicional check. Senhores, obrigado pela atenção, bons estudos.